vinha de Santa Rita, estudava em Valença com 10 anos. E a única condição que a gente tinha para ir para lá e para cá era a ferrovia, né? Aí depois acabou, né? E eu já moro aqui em Valença há 65 anos. A senhora sente saudade dessa época? Ah, muito, era muito bom de andar, né? Era melhor do que hoje, né? Bem diferente, né? Você consegue imaginar um lugar que já foi casa, comércio, hotel e hoje guarda o silêncio? Em Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro, existe um casarão que parece ter parado no tempo, mas que já viu tudo. Em 1855, o solar dos Nogueira começou a ser erguido, no auge do ciclo do café, quando riqueza e poder moldavam a cidade. 6 anos depois, em 1861, ele passa para as mãos de Domingos José da Silva Nogueira, capitão da Guarda Nacional, e ali começa uma nova fase de influência e movimento. Mas esse lugar nunca foi apenas uma casa. O térreo era comércio, o andar de cima já foi residência, hotel, clube, companhia telefônica e até faculdade. Imagina quantas histórias passaram por essas paredes. Em 1987, o casarão ganha vida de novo, vira centro cultural, recebe pessoas, cultura, encontros, até que em 2001, um incêndio muda tudo. O segundo andar simplesmente desaparece e o que ficou virou silêncio. Em 2004, o solar é tombado pelo INEPAC, reconhecido como patrimônio histórico. Mas até hoje, ele espera. Ele espera a restauração, espera o cuidado, espera voltar a viver. E talvez, o mais curioso de tudo, não seja o que a gente vê, mas o que esse lugar ainda lembra. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa cidade que eu estou, mas ela foi uma das mais importantes do século XIX, responsável por uma grande produção, a produção do café, o ciclo do café, que moldou parte da história desse nosso Brasil. É uma cidade riquíssima em histórias e talvez você não conheça uma boa parte dessas histórias. Você é meu convidado a embarcar comigo nesse exato momento nessas histórias. E se você ainda não é inscrito no canal, fica o meu convite para você se inscrever e assistir esse vídeo até o final e deixar um comentário aqui de onde você está assistindo e se você conhece as histórias dessa cidade. Imagina, no século XIX, boa parte, das cidades aqui do Vale não tinha água até as suas casas. E era justamente nessas praças e esses locais que era frequentado pelas famílias, para ter acesso à água. Então aqui, olha, tem mais de 100 anos, era o local que as pessoas vinham para poder encher suas vasilhas e ter água em casa. Inclusive, uma moradora me disse, uma vez que esse jardim teve a participação, solicitação, o convite de Dom Pedro II, ela conta que nesse banco aqui, olha, conta-se que inclusive o imperador esteve aqui, olha, sentando nesse banco. Agora imagina,
Vamos sentar aqui, ué. O imperador sentou aqui, então nós sentamos também. Essa aqui era a visão que ele tinha do jardim de baixo. Imagina Valença e toda essa região pela importância que possuía no período do café. É bem provável que locais como esse e bancos como esse, de fato, tiveram a presença de Dom Pedro II e a família imperial. Até porque ele era uma pessoa que gostava de ter contato com as pessoas. Ele gostava de sair pelas ruas, conversar com as pessoas. Há vários relatos sobre, diários, contando um pouco da rotina dele. Inclusive tinha, ele era acompanhado por fotógrafos. E isso é muito interessante a gente parar para imaginar. Olha esses pedacinhos aqui dessas escadas. E aí faz um jardim muito gostoso. Olha. Que ambiente gostoso. Você gosta de locais assim? Olha aqui essa árvore. Olha aqui os... Eu creio que seja raiz. É raiz mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Olha. E ela tem, parece que uns pequenos espinhos, hein? Esse é o jardim de baixo. Aqui na parte de trás da catedral, olha, tem uma placa com duas datas, 1803, 1953. Olha que interessante. Paradinha rápida para uma água porque tá quente, tá? O dia, como eu disse, tá lindo, mas tá bem quente. Chama atenção aqui nessa construção da Igreja da Glória os detalhes, Aqui as calçadas, a pedra, tem um largo aqui do lado, muito interessante. Algumas construções também aqui de 1920. Então, assim, conhecer Valença e caminhar mesmo pela rua é muito interessante, que a gente vê cada detalhe. E essa cidade, ela ainda preserva e guarda muitas histórias através das fachadas, das casas. E o bom realmente é fazer isso, Você vir com tranquilidade, vir devagar e caminhar pelas ruas, conhecer a cidade. E é um convite, tá? É cada local que você vai encontrar, conhecer, que é muito bacana. É uma cidade que eu já vim várias vezes, mas não vim com esse mesmo olhar que eu estou aqui hoje, que é de parar e observar a história da cidade.
E é uma cidade riquíssima em história. Nós temos aqui a linha férrea, que teve uma grande participação na história da cidade, e também as fazendas, o café, os barões, os escravizados, a família real, Dom Pedro II, e é uma cidade com muitas histórias. Às vezes a gente passa nessa nossa rotina, nesse cotidiano, e não se dá conta da beleza da história de cada pedacinho dessa terra. Em várias partes aqui do centro, a gente faz essa viagem no tempo, né? E eu estava procurando essa rua aqui, olha, porque essa rua tem aqui algumas casas ainda, inclusive elas já estão em um estado bem avançado. De abandono. Essa aqui, por exemplo, só tem a fachada dela, olha. Mas é interessante os detalhes, né? Olha. Por onde andamos tem história. E esse lugar aqui eu queria vir para conhecer. Olha essas casas. Essa aqui em particular já está quase nos seus finais. A gente observa que o teto já caiu todo. Praticamente só tem a fachada. Mas é um pedacinho aqui de Valença, no centro, que é bem interessante. Olha só essas construções. Sábado as crianças estão brincando bastante aqui, mas olha esse local. Isso aqui é nostálgico, com certeza. Cine Glória. And when you go, I will fall back apart. E a natureza é impressionante, né? Enquanto eu tô aqui fazendo esse registro, ó, tem uma família crescendo aqui, olha. Olha lá. Tem um ninho aqui justamente na na caixa de empresa de internet. Quem que tá lá em cima? É o macho ou é a fêmea? Eu não entendo muito bem não. Tem um aqui no ninho, né? E tem outro lá em cima, olha. Agora eu não sei se é o macho, se é a fêmea. Ó. Daqui a pouco ele vai dar um rasante aqui, ó. E agora eu estou chegando aqui no Jardim de Cima. Esse lugar aqui remete ao século XIX. Ele foi redesenhado em 1884, conhecido anteriormente como Largo da Câmara. É um dos jardins
principais aqui de Valença, olha. O coreto é do início do século XX. E vamos dar uma volta aqui por esse jardim. House of cards. With only hearts. O que chama atenção aqui no jardim de cima é a beleza dos prédios em torno aqui da praça. Olha isso aqui que lindo. Aonde abriga a Casa de Cultura, biblioteca, um imóvel de 1858. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. With only hearts. E aqui está o coreto do jardim de cima aqui da praça. Remete mesmo, né? Início aqui do século XX, final do século XIX. Que a gente observa aqui em volta os bares. É mais sábado, o pessoal aproveita para colocar ali as cadeiras. Tem bastante famílias aqui, olha. Esse aqui é o jardim de cima, como eu disse. E eu estou em Valença, interior do estado do Rio de Janeiro. Slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now the time. Legal que o entorno aqui da praça, do jardim de cima, são as casas. Olha que interessante. Olha a calçada. Essa aqui, olha, a parte, creio eu que seja original. As pedras, a escada. Should've let me speed it up. You could've had more of me. And now the time has passed. I see when we were lonely. Should've let me speed it up. You could've had more of me. Olha que interessante aqui, olha. Ainda tem a placa de identificação. Então aqui foi a residência do engenheiro da Central do Brasil. O senhor sabe de quando que é essa casa? Ah, não sei não. Andando naquela varanda ali, deve ter uma placa ali. Esse dela aí, ó. Essa parte, né? Da escada também, olha. Você observa pela da escada, olha. Cada aqui é uma pedra só. É uma pedra só? Né? Foi talhada aí. É verdade, ela não tá
Não foi. Em bloco não, né? Não. Olha só que interessante. Isso aí já tomaram muito pedaço, isso era grande. E até lá embaixo, a casa, Isso o é espaço? naquele Clube da Alegria ali, pertencia aqui, a prefeitura, o colégio tem ali embaixo, tudo pertencia aqui. Isso aqui era grande. Agora aqui, observa comigo a beleza dessa igreja, olha. Ela teve o início da sua construção em 1917 e foi inaugurada em 1923, no estilo neogótico, a igreja presbiteriana aqui em Valença. E olha os detalhes desse templo, que maravilha, tá? É uma pena estar fechado. Eu queria muito conhecer. Olha que beleza essa construção. Centenária, por sinal, né? Olha. Como nós temos a antiga estação ferroviária aqui nesse ponto, o que a gente pode imaginar? Todo esse entorno aqui dessa praça que eu estou, ó, era um ponto de apoio para chegada, partida, armazenamento, material. E esse ponto comercial aqui à frente, esse prédio, era inclusive oficina. E foi passado aqui pelos moradores que no passado, esse local que hoje é utilizado por uma empresa aqui da cidade, da região na verdade, né? Ele era uma oficina para as máquinas aqui da antiga linha férrea.
Valença é uma cidade de muitas histórias, de muita cultura, de muita beleza, e não caberia em um vídeo, um único vídeo, toda essa história. Então eu prometo trazer um outro vídeo contando um pouco mais da cidade e tudo que ela tem, né, de história. Fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal, curtir, deixar seu comentário. Se você gostou, se você quiser deixar aqui uma sugestão, fique à vontade, esse espaço é nosso e é um prazer estar aqui em Valença, a qual eu deixo o meu abraço, meu carinho a toda a população, a toda a cidade. E em breve nós estaremos numa outra cidade aqui do Vale. Inclusive, qual a história, ou melhor, qual cidade histórica daqui da região você gostaria de conhecer um pouco mais? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer interagir com você. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história do Brasil, porque como eu disse, né, e como eu sempre digo, essa história não é apenas de Valença, não é apenas aqui do Vale do Café ou Vale do Paraíba, mas é a história do nosso Brasil. Grande abraço, obrigado por assistir. Eu me chamo Michael Rocha e essa é a nossa história. Música